E nós vamos ouvir aqui a ciência e algumas vozes religiosas. A ciência é através da doutora Maria do Carmo, que é psicanalista, né? O que nós podemos avaliar disso com olhares da ciência, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Silas. É um fenômeno frequente até nas nossas sociedades e a psicanálise vai falar que as nossas carências, as nossas faltas, os nossos desejos nos movem e fazem com que a gente busque, de maneiras às vezes não apreciadas, não aceitáveis, a satisfação desses desejos. Os recalques que a gente passa, as impossibilidades que a vida nos coloca, podem nos levar a esse tipo de visão de mundo ilógica, até porque esses fenômenos também são inconscientes. Eu entendo. Agora, doutora, uma pessoa que estudava, cursava um curso superior numa faculdade pública, uma pessoa que a gente prevê, a gente antevê que tem um conhecimento, ela larga uma faculdade, larga um curso promissor para acreditar numa tese como essa, o que leva uma pessoa dessa? Veja, nós somos formados por uma dimensão consciente e uma dimensão inconsciente. Dizia o Freud que a dimensão inconsciente termina por condicionar e subjugar a própria racionalidade humana. Esse desejo de aceitação, esse desejo de ser visto, esse desejo de ser compreendido, esse desejo de ser amado, ele nos move. Talvez a minha posição por estar aqui hoje seja também um reflexo disso. A sua, né, como um repórter. E assim cada um encontra a sua maneira de buscar essa inclusão, esse desejo de ser compreendido, de ser aceito, de ter em que acreditar, né, de ter por que lutar. Pastor Davi, boa tarde, pastor. Boa tarde, senhor. O senhor tem uma visão, o senhor que é um evangélico, um doutrinador, um pregador, né? Qual é a sua visão de um episódio como esse? Primeiro, eu lamento até assistir essas coisas, né? Lamento porque estava falando ainda há pouco para o padre que está faltando de fato aí uma hermenêutica no texto sagrado. A Bíblia Sagrada, ela precisa ser lida, não é? Precisa ser interpretada com cuidado. Por exemplo, no livro de Mateus, capítulo 24, no versículo de número 11, levantar-se-ão falsos profetas. O que é um profeta? Até para explicar a diferença entre um profeta e um sacerdote. O sacerdote é aquele que ouve de Deus e leva para o povo, não é? Ao contrário do profeta. O sacerdote ouve do povo e leva para Deus. E o profeta ouve de Deus e leva para o povo. Então a pergunta é, esse homem ouviu de fato Deus ou um anjo? Eu quero descartar as duas possibilidades. Porque se você quiser ouvir Deus hoje, Silas, você tem que ler a palavra dele. É na Bíblia que você vai encontrar as respostas. Está escrito que, conhecendo a verdade, então seríamos libertos por essa verdade. A palavra conhecimento aqui em grego é gnosco. E essa palavra conhecimento significa relacionamento íntimo. Então eu quero dizer para a comunidade que está acompanhando esse cidadão, que ela está incorrendo num erro grotesco, que ela será decepcionada. Quero dizer a esse senhor também que ele não é um profeta verdadeiro, que ele é um falso profeta e que a sua profecia não vai se cumprir. Silas, desafio a um programa posterior ao evento. Pois não. E tenho certeza que posso estar aqui, porque eu sei que não vai acontecer. O que ele cita, no que ele diz na sua profecia anunciada por ele, é trechos do que lembra o Apocalipse. Mas né? isso é comum, na leitura Silas. bíblica, né? Todos, não, claro, né? Eu só estou querendo pontuar que ele citou, né? E que nos lembra a leitura do livro de Apocalipse. E nesse caso, Silas, o livro que ele citou, o texto que ele citou, é uma profecia já cumprida. Daí a palavra tem que ser interpretada corretamente. A hermenêutica aí está errada. Por exemplo, o texto em questão fala da queda de Satanás, trazendo a terça parte dos anjos, mas é algo que já está no passado. Então, eu acho que esse senhor não estudou a Bíblia, ou se estudou, não teve o acompanhamento necessário. Daí está redondamente enganado. Ele está lendo a Escritura sem a presença augusta do Espírito Santo. Padre Amadeu, boa tarde. A sua visão como um homem, um pregador, um homem religioso da Igreja Católica, Padre Amadeu.
Boa tarde, Silas. Boa tarde, professora e pastor. No primeiro momento, como respeitar a individualidade das pessoas, que é um dos preceitos da nossa sociedade, esta autonomia do ser humano. Se nós damos ao indivíduo, então, essa autonomia, sem levar em conta critérios para que a gente possa se formar ou ver o que é o melhor em vista da vida humana, então a gente pode criar, e aí eu vou usar uma palavra, quero respeitar também as pessoas aí, mas as aberrações que às vezes a pessoa se diz assim, não, eu sou livre, eu vejo, eu vi, eu faço, isso é que é o certo. Pois bem, meu amigo, mas existe alguma coisa objetiva que a minha subjetividade precisa, de alguma maneira, prestar contas. O pastor diz muito bem, nós precisamos, enquanto falamos de Deus, na linha judaico-cristã, nós temos o texto das Sagradas Escrituras. E nós lemos as Sagradas Escrituras dentro de uma igreja, dentro de uma ciência hermenêutica, exegética, que vai dando a nós, então, uma compreensão aceitável pela racionalidade humana. Até que ponto essas pessoas que vivem esse tipo de seita, nós poderíamos dizer que são humanizadas, ou estão sendo melhores humanamente. Esse é um aspecto, para mim, lamentável, porque há pessoas que se usam, não é? Que se sobrepõem às outras, ao invés de elevá-las, de alguma maneira empurram para um tipo de vida que não é a vida que é livre, não deixa a pessoa livre, como não somente esse grupo, mas há grupos religiosos presentes na sociedade hoje que levam as pessoas a verdadeiros absurdos em vista de uma experiência de Deus que se materializa. A experiência de Deus é uma experiência interior que leva a gente a amar, a ser verdadeiro, a ser justo, a ser fraterno. Isso precisamos. É lamentável que aconteçam esses tipos de manifestações. Nós, evidentemente, pessoalmente, entendo que a Igreja Católica também não anda anunciando o fim do mundo. As Sagradas Escrituras, no início, dizia que Jesus ia voltar logo. Ele vai voltar. Isso nós cremos, na parousia, no fim dos tempos, os finais dos tempos. Mas nós não podemos prever isso. Jesus Cristo diz, nem eu mesmo sei. É uma coisa reservada ao Pai do céu. Então, como é que a pessoa se arvora com esse direito de dizer que será tal dia, tal hora, em tal lugar? É uma pretensão que foge ao âmbito da racionalidade humana. Pode haver algum desvio psíquico aí, doutora Maria? Pois a interpretação possível é de que haja um fenômeno aí de histeria coletiva, distúrbios mentais, sem dúvida. É possível que ele tenha traços esquizofrênicos pelas perdas que ele teve. E também entra o fenômeno da comunicação humana. Como ele acolhe essas pessoas que não encontram esse acolhimento num outro lugar, há essa necessidade de seguir, de acreditar em alguma coisa, de unir-se, de se sentir valorizada, de se sentir acolhida. Mas, sem dúvida nenhuma, é preciso olhar até a dimensão de responsabilidade social. Eu me preocupo como a promotoria pública ainda não foi tomar conhecimento desse problema, porque tem crianças envolvidas. O adulto, até pelo seu livre-arbítrio, né, poderia incorrer nesse tipo de alienação. Mas as crianças não, é preciso que a sociedade se responsabilize. Né? É preciso que a sociedade se responsabilize por elas e que retomem a sua vida normal, estudando e tendo a companhia de pessoas mais equilibradas. Então, é um fenômeno que precisa, sim, da intervenção da sociedade, da promotoria, né, de psiquiatras, que possam ter acesso a essa seita. Pastor Davi, o que a gente tem notado também, na presença de dois jovens ali, um que era um pizzaiolo e a outra que era vendedora, que largaram o emprego, é que ainda há muita fragilidade espiritual, né, dentre o nosso rebanho total. As pessoas ainda buscam algo. A fragilidade social mesmo, a insatisfação de todos. É como foi dito aqui pela professora, de fato, nós temos em nós o desejo de Deus. O ser humano, Silas, é um adorador. Deus nos criou como adoradores. Agora, se não conhecemos o Deus vivo e verdadeiro, nós vamos atrás de qualquer coisa. Então, a vontade de adorar é natural do ser humano, é intrínseca. Então, veja, por exemplo, esse grupo de pessoas, como foi dito aqui,
O Estado pode pedir a tutela desse pessoal que não está pronto, apto para tomar decisões? Deveria. O Ministério Público também deveria. Agora, é necessário também verificar a questão da liberdade que temos. Como disse o padre, temos liberdade de expressão, de crença, de liberdade filosófica, enfim. Agora, essa liberdade não pode ser usada de qualquer jeito. Ela precisa ser verificada. No caso, eu também concordo com a professora que há aí um problema talvez de esquizofrenia, ou psicossocial, exatamente, de fato. Então, assim, Silas, todos ou qualquer pessoa que se levantar em torno desse tema vai conseguir pessoas em torno dele. Está na Bíblia. Esse homem não foi o primeiro e não será o último. Muitos outros já apareceram e muitos ainda vão aparecer. Mas a Bíblia Sagrada diz, Silas, que a respeito do dia e da hora da volta de Jesus, ou do final dos tempos, ninguém sabe. Ninguém. Inclusive, quando Jesus frisou, nem o Filho sabe, ele estava falando do ponto de vista teológico, do ponto de vista humano. Então, ele estava dizendo, isso está reservado ao Pai. Então, ora, ninguém sabe. Pois não. Tá certo. Para finalizar, padre, você queria finalizar? Pois bem, ao finalizar, gostaria então de dizer ao nosso povo a importância da religião para o processo de humanização, mas a importância de viver a fé numa perspectiva sempre pelo crivo da razão. Nós não podemos separar ou viver só o emocional, o momentâneo. É importante que a gente se coloque sempre numa postura de quem pensa, que isso nos ajuda a viver uma religião que vai agradar também a Deus, que nos fez seres racionais. Tá certo, muito obrigado, doutora, muito obrigado, senhor. Eu também gostaria de frisar que, claro que o emocional é importante, mas é preciso que o emocional não seja uma fonte de alienação, uma fonte de dependência, seja uma fonte de realização e de liberdade, né? E que todos esses problemas que os seres humanos passam, todos passam, e que precisam ser ouvidos, e que precisam de realização, de um trabalho digno, de um trabalho que realize, precisa ser buscado nesses meios. Na busca de um trabalho humanizado, na busca de um trabalho que faça crescer, que atenda às nossas necessidades, e não nos deixando inebriar por qualquer tipo de fanatismo, seja ele religioso, seja ele político, até porque estamos em período político. Cuidado, a liberdade precisa de consciência, né? E a sociedade também é responsável para evitar esses riscos sociais e essas alienações. Muito obrigado, senhores e senhoras. Muito obrigado, muito obrigado.